E amigas do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Andréa e este é o nosso canal Andréa Taróloga. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, né? Quem gostar do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho que tem aí no lado aí, embaixo, do lado, em cima, do outro lado, não sei onde tá, mas tá aí, ativa o sininho para você sempre estar recebendo notificações do nosso canal, tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque hoje eu vou trazer um assunto aí bastante polêmico, que muitas pessoas têm me perguntado durante a minha trajetória espiritual sobre o assunto que eu vou tratar hoje, que é justamente essa questão aí de eu sou médium e eu não tenho lugar para trabalhar, tá certo? Então é isso aí. Então vamos lá, vamos já direto pro assunto, que eu sei que é um assunto que interessa muitas pessoas e que causa uma curiosidade bem grande, né? Quando a gente fala dessa questão de eu sou médium e eu não tenho lugar para trabalhar. Arruma essa camiseta, Andréia, pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte, tudo na vida do médium, né, é um grande namoro, tudo na vida do médium é uma grande descoberta, né? Quando a gente está começando a nossa trajetória espiritual, tudo na vida são flores, né? Então você vai num centro de umbanda, você vai num centro de candomblé, você vai até numa igreja, né? Porque a questão da mediunidade, ela não está ligada diretamente à questão da religião, mas ela está ligada à pessoa. A espiritualidade, quando ela escolhe um médium, ela não escolhe uma religião, ela escolhe uma pessoa. Então você pode ter médiums dentro da igreja católica, você pode ter médiums dentro do candomblé, é óbvio que você vai ter médiums dentro do kardecismo, da umbanda, você pode ter médiums dentro da igreja pentecostal, por exemplo, né? Dessas igrejas neopentecostais. Então você pode ter médium em qualquer lugar, até médium que não tenha religião nenhuma, porque o fator mediúnico, ele não depende de religião, ele depende da pessoa. E o que é o médium? O médium, na realidade, ele é um portal entre o mundo dos vivos, que somos nós, e a espiritualidade, que é um campo super vasto, né? Dentro da espiritualidade, você tem a alta espiritualidade, você tem os mestres ascensionados, você tem os orixás, você tem os anjos, você tem diversas coisas, né? Os mentores espirituais, e você tem lá embaixo, o pessoal lá de baixo, a galera lá de baixo. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que aprender com quem é lá de baixo. O que acontece com relação à questão do ser humano é a afinidade. Por isso que o universo, né, o criador do universo, entendeu que para cada pessoa deveria existir uma religião. Por quê? Porque cada pessoa tem uma afinidade espiritual. Então tem pessoas que têm afinidade com a Umbanda, tem pessoas que têm afinidade com a Quimbanda, tem pessoas que têm afinidade com o catolicismo, com o candomblé, com esoterismo, entendeu? Não importa. E tem pessoas que não têm religião nenhuma. Então, por isso, foi criado, na realidade, várias religiões, várias vertentes religiosas, né? Porque para cada ser humano existe a sua devida afinidade. E com relação à questão da mediunidade, é também a mesma coisa. Cada ser humano tem um tipo de mediunidade. Então, nós temos um médium de incorporação, nós temos um médium de psicofonia, nós temos o médium de psicografia, que era o caso do Chico Xavier. A gente tem médiums videntes, clarividentes, clareaudiovidentes. Nós temos diversos tipos de médiums na face da Terra. Mas o que acontece na caminhada do médium, na trajetória do médium? O médium, eu estou falando mais especificamente aqui na questão da Umbanda e do Candomblé, tá? O que acontece? O médium, ele vai numa casa, num terreiro, num ilê, ele vai para assistência, para assistir uma gira, ele se encanta com aquela casa. Para ele vê o caboclo, ele vê o herê, ele vê Exu, Pombogira, baiano, né, boiadeiro, e ele vai se encantando, onde ele decide tomar um passe ou conversar com o guia-chefe da casa, com o dirigente da casa, né? No caso da Umbanda, ele vai conversar com o dirigente da casa e vão ser feitos os procedimentos. Às vezes um guia pode falar para ele: olha, meu filho, você é médium, você precisa desenvolver a tua mediunidade. No caso do candomblé, ele vai conversar com o babalorixá, com a ialorixá, e vai jogar búzios para ver qual que é a missão dele dentro do candomblé.
E aí começa a trajetória do médium. Só que o que as pessoas se esquecem é que quando você está na assistência, você não tem comprometimento nenhum com a casa, você é um visitante da casa. Quando você entra para a casa, você é um filho da casa. E ali começam as suas obrigações. E nem todo mundo encara essas obrigações numa boa. Por quê? Porque quando você vai numa gira, quando você vai numa festa, para quem está chegando que é da assistência, começa ali. Mas para quem é filho da casa, começa muito antes e termina muito depois, né? Começa bem antes das pessoas chegarem, porque tem os rituais que são feitos, e termina muito depois com as pessoas quando elas vão embora, né? Tem a questão da limpeza, tem a questão dos rituais, tem a questão do comprometimento do filho com a casa, tem a questão da mensalidade do filho, né? Então, aquele mundo de Bob, vamos dizer assim, aquele mundo encantado de Peter Pan, acaba ali, né? Porque ele começa a ter um compromisso. É igual um emprego. Você vai procurar um emprego, você não trabalha na Microsoft, você vai lá para a Microsoft. Aí você vê aquele mundo maravilhoso da Microsoft. Você fala, nossa, como eu queria trabalhar aqui, maravilhoso. Quando você começa a trabalhar na Microsoft, que os caras chegam em você e falam assim, ó, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem horário para fazer horário de almoço. Se você tem horário para entrar, você não tem horário para sair, porque você vai ter que fazer hora extra. Final de semana você vai ter que trabalhar, feriado você vai ter que trabalhar. Os negros já perdem o encanto pela Microsoft, porque a Microsoft era o que ele conhecia da porta para fora. Da porta para dentro é outra coisa. E a mesma coisa com relação à questão da religião. Toda religião, ela começa como um namoro. No começo você só vê flores, você só vê qualidades, você só vê o encantamento, mas depois, com o tempo, você vai adquirindo responsabilidade, você vai adquirindo um compromisso, né, com a casa, com o dirigente, com as pessoas que estão ali e com você mesma e com as suas entidades. Aí o que acontece? Chega um momento em que a pessoa tem que abdicar dos compromissos pessoais para estar dentro da casa, tem momentos em que a pessoa ela tem que cumprir preceito, tem que fazer, ela tem regras dentro da casa, e aí ela começa a entrar naquele conflito, se questionando, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que eu queria para mim? E aí começa a aparecer as encrencas com algumas pessoas, né? Não com todos, com algumas. Por quê? Porque onde tem ser humano, infelizmente tem fofoca, né? Pode ser na igreja, pode ser no candomblé, pode ser na umbanda, pode ser no kardecismo, não interessa onde seja, sempre vai ter fofoca. Porque o ser humano, infelizmente, algumas pessoas têm a língua maior que a boca, a língua não cabe dentro da boca, então tem que fazer fofoca do irmão da igreja, do irmão de santo, do pai de santo, da mãe de santo, até dele mesmo. Quando ele não tem para quem falar, ele fala dele mesmo, entendeu? E aí começam a se estabelecer as relações humanas, né? Que é a relação humana, que é a mesma coisa de você ter um vizinho. Ah, eu tenho meu vizinho e eu não me dou bem com meu vizinho porque o meu vizinho fala mal de mim. Ah, eu não me dou bem com a minha colega de trabalho porque a minha colega de trabalho tentou puxar o meu tapete aqui na empresa. Eu não me dou bem com fulano de tal porque ele fez fofoca a meu respeito, ou eu fiz um comentário, ou eu fiz uma fofoca também, e aí deu aquele balaio de gato. E o que acontece? Ali estão sendo estabelecidas as relações humanas, né? E aí começa a entrar aquele conflito, não quero ir mais, não vou mais, não tá bom pra mim, e aí sai aquela briga lascada. E a pergunta é, Andréa, eu não tenho casa mais para trabalhar, o que eu faço? Bom, o que você faz nesse caso, meu amigo, minha amiga? Você tem que entender o seguinte, toda religião tem os seus defeitos e tem as suas qualidades. Toda religião tem o seu momento de fé, tem o seu momento do ápice da fé e tem o seu momento do teste da sua fé. E o que acontece? Todo ser humano ele é testado dentro de uma religião, pode ser a católica, pode ser o budismo, pode ser o candomblé, a umbanda, né? Pode ser qualquer religião, você sempre vai ser testado, obstáculos sempre vão aparecer.
cabe a você lidar com esses obstáculos, cabe a você ter uma inteligência espiritual de saber lidar com esses obstáculos. Se você vive num momento em que você brigou com todos lá da sua comunidade espiritual e você não se dá bem, você foi vítima de alguma coisa, por exemplo, estou dando o caso de você ter sido vítima de uma calúnia, de uma fofoca, de alguma coisa ruim, você tem que chegar na pessoa, conversar com a pessoa e desculpar essa pessoa, né? Se ela fez uma coisa ruim. Se você fez alguma coisa que foi prejudicial para a comunidade, foi prejudicial para alguém, mesmo que não tenha sido intencional, você tem que chegar na pessoa e você tem que admitir o seu erro e pedir desculpas também. Por quê? Porque quando a gente desculpa alguém, quando a gente pede uma desculpa, mas é de coração, não é da boca para fora, a gente tira esse saco de osso das costas, a gente tira um defunto das costas, entendeu? A gente libera o perdão e quando a gente libera o perdão, a gente libera um monte de energia negativa que estava ali grudada em você, né? Tava aquela crosta grossa em você, pegando toda a tua aura. Então, quando você libera o perdão de coração, quando você entende onde você errou e quando você entende onde o outro errou, você se eleva espiritualmente. E aí, consequentemente, as coisas melhoram. Ah, mas Andréa, mas eu tô num lugar lá que não dá mais para mim, a casa já não dá mais, a igreja, o templo, o terreiro não dá mais, como é que eu devo proceder? Saia pela porta da frente. Quando você entrou naquela casa, quando você entrou naquele terreiro, você entrou pela porta da frente. A maioria das pessoas que entram numa religião, elas entram porque elas estão passando por um momento ruim. Quer seja um momento que ela está desempregada, um momento que ela está desacreditada da vida, um momento que ela está sem saúde, que ela está com um parente que está preso, ela está com um parente que está numa cama de hospital, mas 90% das pessoas elas estão indo porque elas estão procurando ajuda, né? E você, consequentemente, durante um período, você foi ajudado dentro daquela casa. Se aquela casa não te serve mais, se não tá bom para você aquela casa, cabe a você chegar no dirigente e falar, olha, muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui, mas eu tô indo embora, essa casa não me serve mais, essa comunidade não me serve mais. E você realmente ir embora, né? Mas você não deve o quê? Perder a sua fé. Porque o ser humano, infelizmente, ele erra. O ser humano, muitas vezes, ele pode ser injusto. Muitas vezes ele pode não querer se indispor com o filho A, com o filho B, e ele tem que ter uma atitude neutra também, né? Você que está assistindo o vídeo, você pode errar também, mas você também tem que se perdoar. Então, se aquela casa não te serve mais, procure uma outra casa. Você não é obrigado a ficar dentro de um barracão, você não é obrigado a ficar dentro de um terreiro, você não é obrigado a ficar dentro de uma igreja. Porque se de repente, naquele momento, aquela casa não te serviu mais, você pode muito bem se achar numa outra casa, né? Você não pode perder sua fé, você não pode perder sua fé nos orixás, você não pode perder a fé nas entidades que te seguem, que te ajudam, que te carregam nos braços, entendeu? Para você cumprir a sua caminhada espiritual. E você não pode, consequentemente, perder a fé em Deus, no Deus que você acredita. Seja qualquer Deus que seja, mas você não pode perder a sua fé, entendeu? Por quê? Porque o médium, conforme eu te falei, ele é um portal, né? Ele é um portal entre o plano dos vivos e o plano da espiritualidade. E o que acontece? O médium, ele está aqui para trazer o esclarecimento, para trazer o amor, para trazer a paz, para trazer uma boa palavra para as pessoas que nos procuram, né? Então, por isso que você tem médiuns em várias religiões, porque a grande maioria dos médiuns são médiuns de psicofonia, que tem o dom da palavra, que tem que levar uma boa palavra para as pessoas que procuram, levando a fé, levando a espiritualidade, levando o amor, né, para essas pessoas que nos procuram. Então eu falo para você, não desista da sua caminhada. Se aquela casa não te serve, se aquele templo religioso não te serve,
siga a sua caminhada, levante sua cabeça, tenha fé em Deus, tenha fé nos orixás, tenha fé nas suas entidades e procure uma outra casa. Errar é humano, perdoar também é humano, perdoar não é divino. O divino está muito além do perdão, mas perdoar é humano. Então perdoe se alguém errou contigo, se perdoe se você errou com alguém, mas siga a sua caminhada adiante. Eu digo para todas as pessoas que me procuram que religião é igual loteria. Às vezes você pode comprar um bilhete e aquele bilhete está premiado. O primeiro bilhete você ganhou na loteria, não precisa apostar pro resto da vida. E tem pessoas que têm que apostar durante um bom tempo e às vezes a vida inteira. Mas para cada lugar que a gente passa, para cada terreiro, para cada igreja, para cada ilê que a gente passa, a gente aprende. A gente aprende com as pessoas aquilo que elas nos deram de bom, que todo ser humano tem algo de bom para dar para a gente, todo ser humano tem. E a gente aprende com elas aquilo que elas foram, que fizeram de ruim, que fizeram de errado, a gente não ser como elas. Então o meu conselho do dia hoje para você, meu amigo, minha amiga, que está aí perdido, que está desorientado, que não tem uma casa para trabalhar, não perca a sua fé. Levante sua cabeça, ponha seu coração e sua cabeça, entregue seu coração e sua cabeça para Deus, entregue para o seu orixá, entregue para as suas entidades, né? E peça para que eles te mostrem um caminho. Porque muitas pessoas me perguntam assim, poxa Andréia, mas eu estava trabalhando numa casa, estava dando super certo e de repente deu errado, a situação deu errado. Por quê? Porque durante um período tinha que dar certo. Durante um período você precisava passar por aquele lugar para conhecer aquelas pessoas, para aprender algo com aquelas pessoas. E a tua caminhada já foi. Não tenha medo de fechar uma porta na tua vida, porém de fechar com dignidade. Não tenha medo de fechar uma porta com dignidade. Entendeu? Feche com dignidade. Feche com amor, feche com consciência, porque uma coisa é fato, religião qualquer um pode ter, educação e espiritualidade é para poucos. Isso vale desde o Abian, passando pelo Iaô, passando pelo Ebome, passando pelo Babá, pela Iá, passando pelo padre, passando pelo coroinha, passando pela pessoa que frequenta a igreja, passando pelo pastor, passando por todos. A educação, ela faz parte da espiritualidade. Então não adianta você ter uma religião e você não ter espiritualidade. Você não se colocar no lugar do outro. Você não entender que independente do cargo que você tenha dentro de uma comunidade religiosa, você está lá para amparar o próximo e para dar uma boa palavra. Tanto faz se você, meu amigo, minha amiga, é de candomblé, se você é um abiã, se você é um iaô, se você é um ebome, entendeu? Não importa o cargo. Se você é iquede, se você é ogã, se você faz parte de uma comunidade, você está lá com uma missão. E a missão tem que ser cumprida. E a fé tem que ser maior do que o ego, tem que ser maior que a vaidade, tem que ser maior que o diz-que-me-diz-que, tem que ser maior que a fofoca. A fé, o amor, o carinho, o altruísmo tem que ser maior do que qualquer coisa que deixa a desejar dentro de uma comunidade espiritual. Então, esse é o meu recado para você, meu amigo, minha amiga. Quem gostou, deixa aí o seu joinha, né? Compartilhe, passe para os seus amigos aí que estão precisando de uma ajuda. E quem quiser fazer uma consulta comigo de tarô, baralho cigano, dadomancia, cartomancia, né? É só entrar em contato pelo telefone 011 97653 4033. 011 97653 4033. Eu sou a Andréia, taróloga. Deixo um beijo bem grande a todos os meus amigos do YouTube, meus amigos do Facebook, meus amigos, meus consulentes, né? Os meus amados e as minhas amadas. Deixo um beijo bem grande e deixo uma mensagem de paz, de amor, de fé
para todos vocês. Fiquem todos com a bênção do meu Pai Oxalá e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir. Axé para nós. Beijo grande. Tchau.